Tá Obrigada, bom, viu? obrigada. Volte Deus abençoe. sempre. Você Deus também. abençoe. Tchau. Né? E a gente continua falando de verão, né? Com a chegada do verão, férias, viagens e muita praia, né? E nesse momento que muita gente se distrai. E a Vivi Leão, ela tá ao vivo com o oficial do Corpo de Bombeiros, que ele vai dar dicas valiosas de técnicas de salvamento para você aí, né? Em caso de alguma situação de risco, não é mesmo, Vivi? Isso, Michele. Bom dia para você, bom dia a todo mundo que acompanha a gente agora aqui já de manhãzinha, nesse sol aqui da Praia da Pajuçara. Eu tô aqui ao lado do Cabo Samuel, que é quem vai passar as dicas pra gente. Final de ano, né? Todo mundo quer estar na praia, curtindo aquele solzão, mas é preciso ter os cuidados, né, Samuel? Bom dia e seja bem-vindo aqui para você. Muito bom dia, exatamente, né? A diversão a gente sempre prega que tem que ser aliado com a segurança, né? Não existe diversão sem segurança. Então, o nosso maior objetivo aqui é transmitir essas informações para que o banhista ele possa vir à praia, se divertir e voltar para casa em segurança. E assim, quais são as maiores ocorrências que costumam acontecer nesse final de ano, Samuel? Então, é natural que ocorra um maior aumento no fluxo de banhistas, né? Principalmente por conta do aumento do turismo aqui em nossa cidade. Então, as ocorrências de afogamento, realmente, elas acabam evoluindo, aumentando, além das crianças perdidas. Então, é muito importante que os banhistas eles prestem atenção às placas de sinalização, às orientações que vamos dando e prestem muita atenção às suas crianças, né, que é o nosso bem maior. E aí vocês também têm esse recurso da pulseirinha, né, que muita gente não sabe, né, que vocês distribuem para evitar que as crianças sumam, se caso acontecer, ter o nome da pessoa, dos pais. Perfeito, exatamente. No nosso batalhão de salvamento aquático, situado aqui na Pajuçara, nós disponibilizamos desse serviço gratuitamente. Então, os pais, os banhistas que estiverem presentes aqui na região, podem se dirigir aqui ao nosso batalhão e solicitar a pulseirinha de identificação, que vai constar o nome dos pais, o endereço, o telefone, para que, havendo a necessidade, né, eventualmente a criança se perdendo, se desvencilhando dos pais, eles possam rapidamente serem localizados. Além disso, nos nossos postos, durante toda a nossa extensão territorial do estado, também detém do mesmo serviço. Basta solicitar os guarda-vidas e eles prontamente vão atender. E vale também destacar, né, que o Corpo de Bombeiros tem vários pontos, mesmo em vários pontos estratégicos, né, no nosso litoral, para prestar esse auxílio e estar sempre aí guardando a vida de todos nós, né, Cabo? É verdade. Temos, através dos estudos feitos, né, da maior incidência de afogamentos, nós posicionamos postos de guarda-vidas ao longo do nosso litoral e desde do litoral norte ao litoral sul nós temos vários pontos de apoio e é importante que o banhista, antes de entrar no mar, antes de se divertir ali, né, com nossas praias, eles prestem atenção nos postos de guarda-vidas e solicitem também informações sobre o melhor horário para banho, o melhor local também para que não haja nenhuma intercorrência e possa se divertir com segurança. E no caso aqui da nossa aula aqui Pajuçara Ponta Verde, o mar é muito calminho, né? Um mar flat, tranquilo, mas aí o que acontece? Muita gente ingere bebida alcoólica ou entra no mar, ou descuida das crianças que também acabam entrando sozinhas, então o risco de afogamento mesmo no mar calmo acaba também sendo potencial, né? Perfeito. Nós costumamos dizer que basta um palmo de água para que um acidente fatal ele possa acontecer. E as pessoas têm essa falsa impressão de segurança de que um mar calmo ele está livre de riscos. Isso não é verdade. O consumo de bebida alcoólica ele é um inimigo natural para o banhista, porque de acordo com o consumo acaba perdendo a percepção dos riscos e acabam se colocando numa situação de um potencial acidente. Tem gente que fica mais afoitinho, né? Exatamente, né? De acordo com o nível da bebida, né? De acordo com que o álcool ele vai entrando no nosso organismo, acaba gerando essa sensação falsa de segurança. Então, ao consumir bebida alcoólica, o banhista ele deve evitar se expor ao mar, né? Mantendo sempre a moderação, calma e jamais se descuidando das nossas crianças, como foi bem frisado. E outra coisa que a gente estava falando aqui é a questão da água-viva, que também nessa temporada agora acaba se reproduzindo e aí queima a pele. Tem alguma recomendação tanto de pontos que acaba aparecendo mais, ou caso você tenha a pele queimada, o que é que faz? Foi uma ótima colocação. Realmente esse período é um período onde há maior incidência, né, com acidentes com animais marinhos, especialmente águas-vivas e caravelas, pois é o período de reprodução, né? Então, aqui na orla de Pajuçara, de Jatiuca, nós costumamos ter esse tipo de acidente, infelizmente, mas existem algumas dicas que podem minimizar
como, por exemplo, o uso de vinagre. O vinagre de álcool, ele neutraliza as toxinas desses animais marinhos. Então, o banhista, ao sofrer esse tipo de acidente, prontamente pode procurar um barraqueiro, né, o pessoal ali da região, que eles também possuem esse tipo de material e podem fornecer para que o tipo de queimadura seja minimizado. Se houver um posto guarda-vida na região, também podem procurar os nossos guarda-vidas que eles estarão munidos com esse tipo de material. E outra coisa também são os rios, né? Que também a gente fala muito aqui do litoral, mas a gente também tem uma costa de rio muito grande e as pessoas também têm essa mesma impressão de ser calminho, pode entrar em qualquer ponto e tem trechos que são realmente muito arriscados, né? Perfeito. As dicas, elas são gerais, né? Havendo um corpo de água ali presente, o banhista ele tem que estar atento a todos os riscos, né? Muitas vezes os rios eles causam essa sensação de tranquilidade, de calmaria e, na verdade, não é bem assim. Em muitos rios existem redemoinhos que ficam ali submersos e muitas vezes o banhista ele não percebe e quando ele está ali imerso, né, a todo aquele corpo d'água, ocorre o acidente. Então é muito importante procurar informações, né, aos ribeirinhos, à população local, aos barraqueiros, pescadores, que eles, não havendo realmente um posto de guarda-vida na região, eles podem fornecer essas informações. E podem auxiliar. Agora sim, uma dúvida minha. Você vê que uma pessoa está ali se afogando, o que é que faz? Vai lá tentar ajudar, porque muitos dizem assim, mas se você tentar, a pessoa vai lhe puxar, é capaz de você afogar também, mas às vezes não tem o que fazer. Qual que é a recomendação de vocês? Perfeito. De fato, é importante que, ao verificar, né, ao avistar um afogamento, a pessoa que está visualizando toda essa situação jamais entre ao mar. Ainda que seja um bom nadador, é importante que ele não se arrisque dessa forma, pois pode se tornar uma nova vítima, né? Imediatamente, ao avistando um afogamento, liga 193, verificando que existem surfistas, pescadores, né, que podem eventualmente fornecer algum material flutuante, aciona esse pessoal. Se existirem boias próximas, garrafas PET, podem fornecer esse material, mas mantendo uma distância de segurança, porque adentrando ao mar ou em qualquer corpo d'água pode se tornar uma nova vítima. E Samuel, mais uma coisa, você, digamos que a gente seja a vítima, né? Qual que é a recomendação? Tô sem o pé, não tô conseguindo, bate aquele desespero. O que é que a gente deve fazer? Porque, assim, tem que tentar acalmar, mas a gente tenta, assim, acho que é natural do ser humano, né? De buscar, vou tentar nadar, às vezes é um lugar de onda que vai cansando mais. Então, qual que é a dica de vocês? Pra gente sobreviver o máximo que puder dentro do mar. É uma situação realmente muito difícil, né? Bastante delicada, né? A pessoa que se coloca nessa situação de afogamento, ela quer obter o socorro o mais rápido possível. Existem algumas dicas que podem favorecer, dar uma sobrevida maior, né, a quem está passando por essa situação. No caso das nossas praias, existem correntes de retorno, né, que é o local onde a maré ela retorna para o oceano, né? Então, quando a gente cai popularmente conhecido como vala, nessas correntes de retorno, o banhista ele não tenta ir de encontro à força da natureza, porque quanto mais ele nada contra a correnteza, mais ele se cansa e o risco do afogamento se tornar fatal é muito grande. Então ele pode se deslocar para a direita ou para a esquerda, justamente nessas regiões de onda, que a própria maré vai colocar esse banhista para fora, né? Que a gente chama essa região de baixio. Então, está sentindo que foi puxado, que foi sugado pela corrente, procura essa região do baixio, que é para a direita ou para a esquerda, que a própria maré ela vai colocar o banhista para fora da praia, do oceano. Que legal, muito obrigada, viu, Samuel, aqui pelas dicas. Espero que vocês tenham anotado aí para poder curtir agora essa época de férias, né, em segurança. Muito obrigada, viu, Samuel, e parabéns aí pelo trabalho de vocês, por guardar as nossas vidas, viu? É com você, Michele. Ai, Vivi, muito obrigada. Agradeço aí ao sargento, né, por essas dicas aí tão valiosas, né, pra gente. E agora vamos dar uma pausa rápida para você pegar aquele cafezinho e na volta nós vamos falar sobre a campanha aí do Dezembro Laranja. Não sai daí que eu volto já. Aqui a informação esportiva chega do jeito que você